pessoal, eu sou a Thalita e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar algumas curiosidades sobre dublagem, mais especificamente dublagem brasileira. Mais pra frente eu posso fazer um vídeo falando sobre dublagem no geral, mas hoje eu vou deixar uma listinha especial preparada para dublagem brasileira, que é considerada uma das melhores do mundo. Para começar essa lista, eu vou falar sobre o primeiro filme que foi dublado, que foi aqui no Brasil, no caso, da Branca de Neve e os Sete Anões, do Walt Disney Studios, que foi dublado em 1938. Então vamos, é agora ou nunca? Cortem a cabeça! Uma curiosidade assim muito legal é que A Branca de Neve foi um dos primeiros longa-metragens de animação e por um acaso aqui no Brasil foi o primeiro filme dublado. E é um filme maravilhoso que eu fiz um videozinho falando sobre também. Vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem também. Naquela época, eles decidiram contratar muitos atores que dublavam radionovela, porque eles já tinham um certo costume, eles já tinham também uma certa familiaridade com os equipamentos e tal, e também para passar a sua interpretação apenas pela voz, o que é uma coisa muito legal. É uma moça. Ela é um bocado bonita. Ela é belíssima. E naquela época eles não tinham muitos equipamentos ainda, uma tecnologia muito boa, então eles tinham que fazer algumas técnicas para a dublagem sair muito boa e não ter tantos chiados e tal. Inclusive, quando eles faziam dublagens, eles ficavam todos na mesma sala, sem a ajuda de som e tudo mais, como tem hoje em dia. E a dublagem, ela demorava cerca de 4 a 5 horas a mais do que uma dublagem dura hoje, mas tudo saía impecável e muito bem feito. E aí, no Brasil, a dublagem foi começando a ser mais reconhecida, então decidiram dublar filmes estrangeiros, além de animações. E um dos primeiros foi E o Vento Levou, que também é um filme maravilhoso, que é um dos clássicos do cinema. Escolham suas parceiras para a dança da Virgínia. Acho que chocamos os confederados, Scarlett. É mais como furar um cerco, não é? É pior. Depois que a dublagem começou a ficar um pouco mais famosa, um pouco mais reconhecida, eles decidiram montar um estúdio 100% brasileiro para poder levar esse trabalho mais à frente. E esse estúdio, inclusive, é o famoso estúdio Herbert Richards. Herbert Richards. Agora foi. Versão brasileira, Herbert Richards. Esse estúdio, ele é simplesmente incrível. Ele levou a dublagem para um patamar, assim, muito impressionante. A dublagem ficou cada vez mais conhecida no Brasil e foi levada para muitos lugares. Vários filmes, séries, jogos, então começaram a ter projetos para serem dublados. Esse estúdio ele foi fundado em 1950 no Rio de Janeiro e infelizmente em 2009 ele fechou as portas porque o seu fundador acabou falecendo. Mas esse estúdio é conhecido até hoje e eu não sei se vocês já fizeram isso, mas toda vez que, quando eu era criança, eu assistia algum filme, eu ficava pensando, quando eles iam falar estúdio, aí a gente ficava, Alan, Herbert Richards, e dava aquela empolgação toda pra falar junto com o narrador, e era muito engraçado. Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu fazia sempre. Inclusive, o estúdio Herbert Richards, esse estúdio ficou tão famoso que uma outra curiosidade sobre ele é que ele acabou se tornando um dos principais da América Latina. E por mais que tenha fechado as portas, ele serviu de inspiração para muitos outros estúdios abrirem e muitas outras coisas, muitas portas se abrirem também para dubladores. A dublagem no Brasil, ela é muito importante. Eu, inclusive, sou uma pessoa que aprecio demais a dublagem, mas infelizmente ela é muito criticada também. Por mais que tenha o seu reconhecimento e tal, ela é muito criticada pelos próprios brasileiros que falam, eu prefiro ver legendado, dublagem brasileira é ruim e não sei o que mais. Sendo que a dublagem brasileira, ela é sensacional. Porque a dublagem brasileira, ela tem um seu jeito único. Pega, tipo, falas que vieram de, sei lá, tem uma linha, assim, de diálogo. E elas conseguem desconstruir e reconstruir de uma forma que, além de não fugir da proposta inicial, consegue deixar muito mais divertido também. Um exemplo disso é o anime Yu Yu Hakusho, que é um dos melhores animes, inclusive, um dos meus favoritos. A dublagem dele é sensacional. Eles pegam as piadas, eles conseguiram deixá-las muito mais engraçadas. A voz dos personagens ficou muito mais marcante, gente. É muito legal mesmo. Sentiu firmeza? Parece o Popó. Cara, eu passei o maior perrengue, sabia? Esse cara aí deve estar bêbado. Tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro. É isso aí. Sejam bem-vindos.
Mas venham na maciota, tá certo? E não só Yu Yu Hakusho, muitos outros animes, desenhos ou séries, filmes que foram dublados tiveram essa adaptação e acabaram ficando muito mais marcantes e engraçados. Inclusive eu vou deixar pra vocês alguns trechos agora. Mas que banheiro mais estranho é esse? E não é nem um pouco higiênico. É por isso que chamam de Cubatão. Ah, eu não acredito. E o que essa pintora de rodapé vai investigar, hein? Olha, princesinha, eu tenho vagalumes bem bonitinhos pra você. Bonitinho. Se Deus quiser, agora ela cala a boca. Chegou a pizza. Opa, quebrei a bagaça. Tom, você não pode continuar mentindo assim. Vai estragar o resto da sua vida. Pensa no seu futuro. Qual emprego você acha que o mentiroso consegue? Diz aí, Darwin. Você pode ser ator, ou banqueiro, ou advogado, ou melhor ainda, o presidente do Brasil. É isso aí, então. Pra falar também sobre curiosidade de dubladores, eu não posso me esquecer de citar alguns dubladores também, os mais famosos, os mais queridos que a gente tem no Brasil, que são muitos. Infelizmente eu não vou poder falar todos, mas vou citar alguns assim que eu gosto muito. Temos Orlando Drummond. Que é isso? Esse maldito pato idiota bagunçou com o meu coreto. O que houve, moço? Parece tão triste. Não é nada. Quer refrigerante? Não, obrigado. Não, numa boa. Pode ficar com ele. Isso foi tão... Peraí. Não é aquele refrigerante genérico, é? Não, é de boa marca. Oh, é a coisa mais... Valdir Santana. O papai, por que ele tinha que morrer? Bom, é como da vez quando o seu gato, o Bola de Neve, foi atropelado. Lembra-se, querida? Lembro. Eu só quero dizer é que nós temos que ir até a loja e arranjamos um outro jazzista. Oh, papai! E acho que estraguei tudo. Vamos, Ben, anda logo. Estamos perdendo tempo. Quero chegar no acampamento ao anoitecer. Achei que seria bom se sua prima viesse conosco este verão. Tem algum problema? O meu favorito, Guilherme Briggs. Gente, esse dublador, ele é incrível, o trabalho dele é maravilhoso. Se você não conhece, eu acho muito difícil, mas caso você não conheça, dá uma pesquisada sobre, ele é incrível. Ele também tem um canal no YouTube, inclusive muitos desses dubladores que eu tô citando tem um canal no YouTube, então pesquisem se puder, porque é muito bom dar reconhecimento que esses dubladores merecem, para eles continuarem seguindo com o seu trabalho e também recebendo a nossa admiração. O Guilherme Briggs é um dos dubladores que conseguiu fazer uma adaptação maravilhosa aos personagens. O Super-Homem, o Cosmo, por exemplo, que na versão original ele não faz tantas alterações de voz como a versão brasileira faz. E ficou bom demais, ficou muito mais divertido. Time, cuidado! Isso é o dobro do suprimento de beta-caroteno, menino! E agora Cosmo com a previsão do tempo. E eu achando que era do vento. A sua voz de veludo e belas letras mexeram com várias gerações. A galinha do vizinho comeu seu milho. O talento dele vai alegrar o seu coração. O tio Magalhães comprou um sítio. O que eu faço? Não faça nenhuma besteira! Tenho que resistir ao impulso besteirol. Também temos a Letícia Quinto, que faz a Saori dos Cavaleiros do Zodíaco. A voz dela é linda, linda demais. A dublagem dela é sensacional. O Wendel Bezerra, não podemos esquecer, claro, o dublador do Bob Esponja, do Goku. Úrsula Bezerra, que é a irmã do Wendel Bezerra, que dubla o Naruto. E uma curiosidade é que o Wendel Bezerra dubla o Goku e ela dubla o Goku quando ele é uma criança. E, gente, eu não fazia nem ideia que ela que fazia a dublagem, que era irmã dele. Quando eu pesquisei mais, há uns anos atrás, eu fiquei muito impressionada. Busquei mais sobre o trabalho dela e ela é uma dubladora realmente incrível. A história dela é demais. Ela é uma dubladora excelente, eu tenho muita admiração. Não é que Úrsula, de 34 anos, desbancou dezenas de adolescentes e se tornou a voz de Naruto no Brasil? Ahá! Você vai treinar o Sasuke, não vai? Ah, não reclama, Naruto. E por último, mas não menos importante, temos Isaac Bardavi. Gente, esse cara, nossa, não tem nem como descrever o quanto o trabalho desse cara é incrível. Ele fez a voz do Wolverine por 20
anos, 20 anos. E ele foi convidado para participar do programa do Danilo Gentili numa entrevista, só que o principal entrevistado naquele dia era o Hugh Jackman, que faz o Wolverine, e ele foi, assistiu, assim, a dublagem lá, viu um trechinho, e ele ficou super feliz de ver como que a voz dele é representada aqui no Brasil, e o Danilo Gentili acabou convidando o Isaac também para poder conhecer o Hugh Jackman, e o Hugh Jackman foi lá, abraçou, foi um momento lindo, que ele até reverenciou ele. Então, assim, se os próprios atores reconhecem tanto, dão tanto carinho pra pessoas que usam, que representam, que dão vida pros seus personagens aqui, por que a gente também não pode dar essa admiração? Nossa, gente, eu não tenho como descrever o quanto que a dublagem é importante pra mim, na minha família. Os meus pais, eles são deficientes visuais, então a dublagem pra eles é importante demais, porque nem todo mundo sabe inglês, entre outros idiomas e tal, e graças à dublagem, eles puderam ser introduzidos a muitos filmes, poderem conhecer muitos filmes, se divertir, não só eles, mas muitas pessoas no mundo. E eu acho que, assim, ser dublador é um trabalho incrível. Eu agradeço demais a todos os dubladores. Vocês dubladores aqui do Brasil fazem um trabalho realmente impressionante. E um dos meus sonhos é poder ser dublador algum dia. Tô a caminho, né, buscando isso, e eu espero conseguir ser pelo menos metade do que vocês são. Vocês são maravilhosos. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me siga nas redes sociais. Até a próxima e tchau!